Olá, meu nome é Luís Alves e seja bem-vindo ao Vida Sem Limites. Este vai ser um episódio especial porque nele eu vou trazer aqui não só um esclarecimento, mas também aqui a oportunidade de poder educá-lo a si para que você consiga gerar riqueza na sua vida, independentemente de você receber um salário mínimo ou receber um salário milionário, ok? Existiu algo que aconteceu a semana passada e que foi totalmente inesperado, portanto eu não estava à espera disso, que foi, depois do vídeo que eu publiquei, onde eu falava sobre a diferença de hábito de pessoas pobres e de pessoas ricas, eu publiquei um trecho desse vídeo no TikTok e no Instagram durante a semana. E o que é que aconteceu? Ambos os trechos no Instagram e no TikTok viralizaram. Então, depois de 320 mil visualizações e milhares de comentários, em que a grande maioria eram comentários até nocivos, eu sinto que agora tenho aqui uma oportunidade, precisamente porque eu vi e tive uma métrica e um feedback muito específico em relação àquilo que eram as crenças ou os paradigmas da maior parte das pessoas, de lhe trazer aqui uma perspectiva, uma mudança de visão em relação ao processo de enriquecimento que pode ajudá-lo a gerar riqueza. Portanto, independentemente de você ter salário mínimo ou um salário alto, este vídeo vai-lhe trazer aqui uma perspectiva sobre o processo de geração de riqueza, ok? Então vamos lá. Eu acho que onde as pessoas falharam, ou talvez as pessoas distorceram aquilo que eu queria dizer, foi em relação à definição de pobre e de rico que eu falei nesse vídeo. Se as pessoas me assistem a partir do YouTube e sabem a forma como eu trabalho e aquilo que eu acredito, certamente elas perceberam a quem é que eu me estava a referir quando falava em pobreza e a quem é que eu me estava a referir quando eu falava em pobreza. Mas, fora do enquadramento, sem contexto, é óbvio que muita gente se sentiu atacada. E o propósito do vídeo, tal como eu disse na introdução, não era atacar, ferir ou magoar alguém. Okay? Era trazer realmente aqui informação válida que me ajudou a mim, tem ajudado os meus clientes, os meus leitores, os meus seguidores a gerar riqueza nas suas vidas. Okay? Então, eu acho que se nós formos observar, tal como normalmente a sociedade classifica um pobre como alguém que tem baixo rendimento e que tem um nível de vida baixo, e um rico, alguém que tem uma classe social alta, que tem carros de luxo, etc., então nós aí estamos a ser extremamente literais e é perigoso esse tipo de jogo. Porquê? Porque quando eu estava a falar de pobreza e de riqueza, ou do pobre e do rico, eu estava-me a referir a pessoas que viviam de acordo com as suas possibilidades e que conseguiam gerar riqueza, e pessoas que viviam abaixo das suas possibilidades. Ok? Portanto, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que se alguém que ganha 5.000 euros ou reais, não importa, mas que tem como despesas fixas 5.500, essa pessoa, no meu entendimento, é pobre. Ela não consegue gerar riqueza. Ela está sempre no negativo, está sempre na dívida. Ok? Mas se há alguém que tem um salário mínimo e que consegue poupar nem que seja 10% desse salário, essa é uma pessoa que está a conseguir gerar riqueza porque lhe sobra dinheiro. Ela vai poder aplicar esse dinheiro a curto, médio e longo prazo e gerar mais riqueza e elevar do seu classe social lá na frente. Ok? Portanto, o primeiro ponto é este. A minha definição não é a definição que a maior parte da sociedade utiliza, a classificar as classes. Uma classe baixa e uma classe alta. O pobre na classe baixa e o rico na classe alta. Não necessariamente. Existem muitos pobres na classe alta. Existem muitos ricos na classe baixa. Tudo depende do estilo de vida que nós temos, das escolhas que nós fazemos para a nossa vida e, portanto, se nós vivermos o estilo de vida que gostamos, independentemente de ser classificado como classe baixa ou classe alta, nós somos pessoas ricas. Se conseguimos fazer com que o dinheiro sobre todos os meses e conseguimos gerar uma poupança, fazer investimentos, etc., então nós somos consideradas pessoas ricas, de acordo com aquilo que eu quis dizer no vídeo da semana passada. Ok? Portanto, eu vejo que, por exemplo, uma pessoa, vamos dizer assim, numa classe baixa, vamos imaginar que essa pessoa que tem uma casa de baixa qualidade, uma casa simples, uma casa humilde, se a casa é dela, se ela não está a pagar a casa a ninguém, porque ela muitas vezes até a construiu, ok? Se ela consegue viver numa casa que é dela, não deve nada ao banco. Se ela tem um carro popular ou um carro económico, independentemente da classe, é o carro que é dela, ok? Ela não deve nada. E ela consegue ter dinheiro suficiente para a alimentação, vai fazendo algumas viagens, vai curtindo a vida, de acordo com aquilo que são as suas escolhas em termos de qualidade de vida, essa pessoa é uma pessoa que está a conseguir gerar riqueza. Mas se temos uma pessoa com carros topos de gama, que deve ao banco, os carros não são delas, ok? Temos pessoas com mansões, também as mansões não são delas, elas devem ao banco. E todos os meses elas estão completamente aflitas porque ou têm despesas superiores àquilo que elas ganham,
ou não conseguem cumprir com as suas obrigações financeiras, ok? Vivem sempre no limite. Para mim isso é uma pessoa que é pobre. Porque é uma pessoa que no fundo não tem qualidade de vida. Ela pode ter uma aparência de riqueza, e aqui nós fazemos muita associação ao luxo que nós vemos infelizmente nas redes sociais, ok? E ela até pode estar a viver o estilo de vida que ela quer, mas ela não tem sustentabilidade para manter esse estilo de vida. Então isso gera-lhe não riqueza, mas pobreza. Ela eventualmente irá entrar num processo de falência. Ela não vai conseguir suportar estes custos e a pressão para viver segundo aquilo que é a perspectiva ou aquilo que é a necessidade de crescimento da sociedade. As pessoas querem mostrar que são uma coisa que aquilo que elas não são, ok? Então elas vão ser consideradas pobres e não conseguem gerar riqueza. Aquilo é tudo temporário, nada é delas, está tudo hipotecado. E eu vejo pessoas com dívidas elevadíssimas apenas para aparentar uma coisa que não são. Então foi nessa perspectiva que eu falei sobre o pobre e sobre o rico, ok? Então este primeiro ponto eu quero deixar já esclarecido. Segundo ponto, em relação a salário mínimo. Será que com salário mínimo nós podemos gerar riqueza? E mais uma vez entramos aqui neste princípio. Se as minhas escolhas conseguirem ser comportadas, o meu estilo de vida conseguir ser comportado dentro do salário mínimo, e eu ainda conseguir fazer com que sobre, mesmo que seja pouco, algum dinheiro ao fim do mês, então eu posso gerar riqueza. Pode demorar mais tempo, porque o volume de dinheiro que chega é baixo, mas eu consigo gerar riqueza. O princípio de enriquecimento tem a ver com prosperar financeiramente. Eu conseguir ir crescendo mês após mês, ano após ano, década após década. Isso é que é enriquecer. Enriquecer não é ter carros de luxo. Enriquecer é eu conseguir aumentar o meu património, tanto em termos de bens como na parte financeira, de uma forma gradual, a médio e a longo prazo. Isso é que é enriquecer. Portanto, se você neste momento tem um salário mínimo, se você fizer um ajuste nas suas escolhas e nos seus custos de vida, você pode começar a gerar riqueza já hoje. E muita gente nesses comentários desses vídeos veio alegar que eu era filho de pais ricos e que ou que tinha ganho um prémio ou que tinha tido algum tipo de sorte na vida. Meus amigos, eu comecei com um salário mínimo. Eu não comecei com nenhum salário milionário. Os meus pais, eu não herdei nada dos meus pais, os meus pais não me pagaram mensalidade nenhuma, os meus pais não me pagam as minhas despesas fixas. Eu tive, como se costuma dizer em Portugal, tive que me fazer à vida. Tive que arregaçar as mangas e trabalhar. E comecei, como toda a gente começa, por baixo, com um salário mínimo. E não me contentando com esse salário, eu fui buscando outras oportunidades, fui crescendo, fui sempre correndo atrás, como se diz no Brasil, até conseguir alcançar um estilo de vida com um salário ou com rendimentos fixos que sejam compatíveis com aquilo que eu defini para a minha vida. Mas curiosamente, e posso-vos dizer isto, que na altura que eu tinha salário mínimo, até porque vivia com os meus pais, eu conseguia gerar mais riqueza do que em outras fases onde eu tinha salário amplamente superior, 5 ou 6 vezes o salário mínimo, e não conseguia gerar riqueza. O dinheiro não chegava para pagar as minhas contas, ok? E aí teve a ver com as minhas escolhas, com aquilo que eu escolhi para a minha vida. Então o salário não é necessariamente o único denominador comum num processo de geração de riqueza. Tem mais a ver com a consciência, com as minhas escolhas do que qualquer outra coisa. Ok? Portanto, eu quero que vocês compreendam isto. E este é o segundo ponto. O salário mínimo é, vamos dizer assim, mais complicado gerar riqueza, mas é possível. Não há impossíveis. Se a pessoa tiver gastos fixos inferiores àquilo que ela ganha, ainda que seja salário mínimo, ela vai conseguir gerar riqueza. Ponto final, parágrafo. Ok? Muita gente depois nos comentários, e aqui vamos ao terceiro ponto, muita gente nos comentários diz, Luís, mas por exemplo, aqui em Portugal, o crédito à habitação aumentou muito a mensalidade. Houve um aumento na taxa de juros e, obviamente, que muita gente viu a sua prestação ou a parcela mensal vir de 400, por exemplo, para 600 euros ou mais. E as pessoas dizem, como é que a gente consegue, com estes aumentos de preços, consegue viver ou gerar riqueza? Como é que a gente consegue poupar? É impossível. E aqui, meus amigos, nós só temos 2 caminhos possíveis. 2 caminhos. Única e exclusivamente 2 caminhos. O primeiro, aumentar os rendimentos ou reduzir os custos. Não existe outra forma. São os 2 caminhos possíveis. E você diz-me, Luís, mas como é que eu faço para reduzir os meus custos? Que foi aqui que muita gente, no fundo, acabou por ficar presa. Como é que eu vou conseguir pagar a prestação da minha casa? E aqui eu vou ter que recorrer, mais uma vez, à experiência que eu tive no Brasil, 12 anos de Brasil. O brasileiro, nesse aspecto, é extremamente criativo. E nós, portugueses, temos um pouco de ego, aqui à mistura, eu já vou falar também sobre esta questão do ego, e que nos impede de buscarmos soluções. Nós estamos sempre focados no problema. Estamos sempre numa posição de vitimização.
Você diz-me neste momento que a sua prestação aumentou e você não consegue suportar a prestação da casa, esse aumento no custo de vida, não é? E mesmo nas compras de alimentação, por exemplo, também teve um aumento, 30% a 40%, ok? Para que você reduza esses custos, você vai ter que fazer escolhas diferentes, como por exemplo, vender a casa onde você está. E você diz, Luís, mas pelo valor que neste momento o arrendamento da habitação está, eu não vou conseguir encontrar esta casa. E é aqui que eu aprendi com os brasileiros. Quando as pessoas não têm capacidade para assumir um crédito de habitação ou um arrendamento sozinhas, o que é que elas fazem? Elas juntam-se em grupo. E eu tive casos muito curiosos que eu conheci recentemente, onde, por exemplo, 2 irmãos e as suas respectivas famílias não conseguiam suportar o aumento no preço da taxa do crédito de habitação, ok? Então o que é que fizeram? Eles venderam as casas, conseguiram quitar a sua dívida, ainda ficaram com um montante de crédito, de lucro, vamos dizer assim, na venda, e os dois juntaram-se e vivem numa casa arrendada até se conseguirem alavancar financeiramente e depois dar novamente o salto. Ou seja, elas estiveram dispostas a fazer o sacrifício de sair e vender as suas casas, ok? Que não eram delas, portanto eram do banco, mas que tinham um empréstimo que elas não conseguiam suportar. E vamos imaginar que cada um pagava 650 ou 700 euros de prestação e agora estão a morar numa casa que custa 800, ou seja, na prática, o custo para cada uma das famílias é de 400. Houve uma baixa. Ok? Portanto, e elas fizeram essa escolha. É difícil? Com certeza que sim. Para muitas pessoas, dar um passo atrás é uma questão de desprestígio. E aquilo que eu vos posso dizer é que eu, na minha vida, já tive que dar muitas vezes um passo atrás. Para quê? Para depois dar 2 em frente. Então nós temos que ter aqui a humildade de ajustar a vida e as nossas escolhas às condições que nós temos neste momento. Mas isto é apenas uma parte da equação, é apenas a segunda opção. A questão de baixar os custos de vida. E muita gente está tão preocupada nesta questão do aumento, não é? E focada na escassez, que não pensa, ok, o que é que eu tenho que fazer, que é a opção número 1, que é aumentar os nossos ganhos, o que é que eu tenho que fazer para manter o meu custo de vida, portanto, mais ou menos equilibrado, manter este estilo de vida também, que é uma coisa importantíssima, portanto é isto que eu quero para a minha vida, mas se houve um aumento de preço de 30%, então eu tenho que pensar como é que eu vou conseguir aumentar 30% aos meus rendimentos mensais. Então a energia que as pessoas gastam a estarem focadas no problema, sem estarem a gastar essa mesma energia na solução, as pessoas ficam travadas. E eu vejo e vi muitas pessoas nos comentários e compreendo perfeitamente aquilo que é a sua visão. Eu compreendo essa visão. Mas também tenho que lhes mostrar que se elas estivessem a gastar a energia que estão a reclamar do aumento dos preços, em preocupar-se em aumentar os seus rendimentos, em procurar outras oportunidades, e muita gente acha que não é possível, e nós hoje temos a internet, que é uma ferramenta maravilhosa que nos permite, mesmo em part-time, nos tempos livres, ganhar dinheiro extra, ok? Portanto, é assim, se há pessoas que conseguem, se há pessoas que dão esse passo atrás, que mudam de casa, que vendem as suas casas, que vão para uma casa arrendada, partilhada com outras pessoas, pessoas que vão, inclusive, eu já tive também outros casos, pessoas que viviam na cidade, os arrendamentos ou os empréstimos de crédito à habitação eram elevados, mudaram para zonas de interior e hoje muitas empresas oferecem teletrabalho, as pessoas trabalham a partir do computador em casa, em qualquer região, e foram para o interior, onde as rendas são mais baixas, onde o preço dos imóveis são muito mais baixos. Não é? Mas nós temos que fazer escolhas, e escolhas muitas vezes difíceis, ok? Mas aqui nós temos que ter sempre esta perspectiva. Se há um aumento ao custo de vida, nós só temos 2 caminhos. Ou aumentamos os nossos rendimentos para conseguir suportar esse aumento que houve ao custo de vida, ou então nós temos que reduzir os nossos custos. E reduzir os nossos custos muitas vezes significa dar um passo atrás. Nós temos um carro de média gama, vendemos o carro e compramos um carro mais económico. Vivemos numa casa que neste momento não conseguimos suportar, vendemos a casa, deixamos de ter um crédito e passamos para um imóvel de valor inferior. Mas a maior parte das pessoas não consegue fazer isso. Então fica presa aqui num ciclo de reclamação e isso não permite gerar riqueza. Ok? Vamos aqui ao 4º ponto. Hoje em dia as pessoas vivem na era do imediatismo. Elas querem tudo para ontem. Eu quero um estilo de vida assim e quero para já, imediatamente. E o que é que ela faz? Ela, mais uma vez, recorre a créditos, independentemente de ser cartões de crédito, porque muita gente também veio alegar que as pessoas pobres, mais uma vez aqui o pobre com o significado que eu lhe quis dar, não aquilo que as pessoas entendem, que não têm cartão de crédito, têm. E mesmo pessoas de baixa renda, por exemplo, no Brasil, têm cartão de crédito.
Eu vi acontecer isso muitas vezes. Pessoas com 2 e 3 cartões de crédito com salário mínimo. Okay? A facilidade de acesso ao crédito é muito grande. E aquilo que eu vos posso dizer é que, se nós pensamos apenas a curto prazo, que queremos tudo para agora, no imediato, e que não estamos dispostos a fazer o sacrifício, a ter um plano para médio e longo prazo, nós não vamos conseguir gerar riqueza. Ninguém fica rico da noite para o dia. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas, fica rico rápido, a pessoa que fica milionária num espaço de um ano. Isso são exceções à regra. Não é aquilo que é normal, mais comum acontecer. As pessoas para gerarem riqueza e alcançarem, por exemplo, o estatuto de milionário demoram muitos anos. Ok? Mais uma vez eu sei do que estou a falar, eu falo com conhecimento de causa. Ok? Portanto, se nós estivermos apenas preocupados com o curto prazo e querermos exigir tudo, ou seja, nós só temos direitos, temos direito a ter uma vida extraordinária, com certeza que sim, mas também temos os nossos deveres. O que é que nós fazemos para pagar o preço para ter esse resultado, para viver essa vida extraordinária? Porque muito dificilmente nós vamos conseguir ter as coisas a curto prazo. Isto tudo obedece ao processo de geração de riqueza e de enriquecimento, é muito mais relacionado com o médio e, sobretudo, com o longo prazo do que com o curto prazo. Se eu vivo na era do imediatismo e não estou disposto a trabalhar até conquistar as coisas, eu nunca vou conseguir enriquecer. As pessoas, vem um telefone novo, eu vou-vos dar um exemplo muito prático, vem um telefone novo que sai agora no mercado e querem o telefone de imediato. Enquanto se as pessoas disserem, ok, neste momento eu não posso, porque eu vou comprometer o meu processo de geração de riqueza, mas vou todos os meses juntar um pouco até ter o suficiente para conseguir comprar esse item, e compram no próximo ano. E não estão preocupadas que não é um modelo mais recente. E realizam o seu sonho. Portanto, se você pretende gerar riqueza na sua vida, deixe o imediatismo de lado, o pensar só apenas no curto prazo e pense sobretudo a médio e longo prazo. Isso é que vai lhe trazer a sustentabilidade no processo de enriquecimento, independentemente do volume financeiro que você ganha. Ok? Depois, quinto ponto, a questão do ego. O ego prejudica a geração de riqueza. Porquê? Porque eu, se ganho 1000, não é? Eu vou querer gastar ali muito próximo dos 1000. Mas se eu ganho 2000, eu vou aumentar logo imediatamente aos meus custos fixos de vida. Eu estou constantemente a querer mostrar que estou bem. Uma pessoa que deseja enriquecer e que está num processo de geração de riqueza, mais uma vez, pensa a médio e longo prazo. Quando ela dá um salto e compra um carro melhor, ou muda de casa, ou faz uma viagem para um destino mais caro, não é porque ela passou a ganhar mais, é porque ela teve um planeamento financeiro, ok? E que soube aguardar o momento certo para fazer esse gasto ou este investimento. Ok? Se nós estamos sempre preocupados com o nosso ego, de mostrar à sociedade alguma coisa, nós muito dificilmente vamos conseguir gerar riqueza. Eu, na minha vida, não estou minimamente preocupado em aparentar ser rico ou não. As pessoas não sabem se eu tenho 5.000 ou se tenho 5 milhões na minha conta bancária. Ok? Todos os saltos que eu tenho dado na minha vida são saltos programados. Não é quando eu passo a receber mais. Porque senão, quando eu me tornei um autor best-seller e comecei a ter um aumento expressivo nos meus rendimentos, eu tinha logo imediatamente feito como a maior parte das pessoas faz, comprado logo um carro de luxo, férias paradisíacas, e não foi isso que eu fiz. Eu preferi pensar a médio e longo prazo, e todos os saltos que dou são saltos com segurança, do que pensar no imediatismo e, mais uma vez, em alimentar o meu ego. Eu não preciso alimentar o meu ego. O ego traz-me consumismo. Ok? Se eu for uma pessoa mais racional, ainda que eu tenha ambições muito elevadas, porque, mais uma vez, eu sou defensor que nós devemos ter uma visão grandiosa para a nossa vida e trabalhar todos os dias no nosso alinhamento e nas ações concretas que nos vão levar até essa visão grandiosa. Mas não por ego, porque realmente é aquilo que nós queremos, faz sentido para nós. Mas, mais uma vez, nós temos que perceber que é um processo, não acontece da noite para o dia. Muitas coisas podem acontecer de forma inesperada, mas tem que haver um trabalho contínuo, ok? Portanto, deixe de lado o seu ego, não tente mostrar à sociedade uma coisa que você não é e viva para você conseguir ter um plano para conseguir gerar riqueza a médio e longo prazo. Ok? Isto é muito importante. Depois, sexto ponto, que tem a ver com esta questão de deixar de viver preocupado com a opinião alheia. Muitas pessoas, e eu confesso que isto na minha vida privada já aconteceu. Luís, se os teus rendimentos aumentaram, estamos a falar amigos íntimos, se os teus rendimentos aumentaram, porque é que tu não compras um carro melhor? Tu tens um carro alugado, por exemplo, vives numa casa alugada, porque é que tu não compras um imóvel, porque é que não compras um carro? Precisamente porque são as minhas escolhas, aquilo que é confortável para mim e para a Maria José. Porque nós não estamos a pensar apenas no imediato.
De que é que me adianta eu dizer agora que tenho bons rendimentos, vamos começar a aparentar riqueza? Não, eu não quero isso. O que me interessa é eu poder ter liberdade financeira para fazer escolhas e não pensar, será que eu tenho dinheiro ou não? Se eu tivesse dado o salto proporcional àquilo que eu vou ganhando e que vai sendo o aumento dos meus rendimentos anuais, eu estaria num patamar totalmente diferente e tinha muito conteúdo para publicar nas redes sociais, para ostentar e para convencer as pessoas a comprarem as minhas coisas, mas não o fiz. Porquê? Porque eu tenho uma coisa chamada educação financeira e inteligência financeira. Se eu o fizesse, eu nunca conseguiria crescer, nunca conseguiria enriquecer. Eu estava sempre no mesmo nível, ainda que tivesse o usufruto de bens mais luxuosos. Compreendem? Portanto, deixem de se preocupar com aquilo que os outros pensem. Criem um plano, assumam esse plano, vivam de acordo com esse plano, que vocês poderão, lá na frente, colher os benefícios de estarem estruturados, disciplinados e serem persistentes nesse plano. Ok? Depois, o 7º ponto. E este aqui é o mais difícil. Qualquer processo de construção de riqueza, nós temos que começar por baixo. As pessoas querem começar todas a meio do caminho. Meus amigos, para nós subirmos a escadaria da riqueza, para conseguirmos gerar riqueza, não é? Nós temos que começar pelo primeiro degrau. Hoje em dia as pessoas exigem que a vida lhes coloque logo imediatamente a meio do caminho, ou muito próximo do topo. Isso não existe. Nada se constrói do dia para a noite e para que tudo seja construído nós temos que começar pela base, temos que começar por baixo. E temos que ter a humildade de começar por baixo. Eu sei que isto é difícil, eu sei que muitas pessoas neste momento podem estar num conflito interno a dizer, Luís, mas eu não quero baixar o meu custo. Mas se neste momento existe um problema, nós temos que cortar o problema pela raiz e temos que voltar a recomeçar, restaurar a nossa vida. E isso só se começa por baixo. Uma planta não dá frutos sem que primeiro seja lançada uma semente, sem que essa semente germine, sem que ela vá construindo uma estrutura que depois suporte a geração dos frutos, para que depois você possa os colher. Ok? Costuma-se dizer Roma não foi construída num dia, não é? É exatamente a mesma coisa. Portanto, nós temos que ter consciência que é preciso paciência, é preciso consistência e que a sua vida pode mudar da noite para o dia, sim, mas tem que haver um processo. Mas isso é uma exceção, não é a regra. A regra é que você tem que começar sempre por baixo. Você entra numa empresa e vai subindo hierarquicamente dentro dessa empresa conforme a sua prestação, conforme aquilo que é o valor que você entrega e conforme aquilo que também que é a sua dedicação à empresa e ao projeto. Ok? Mas muito dificilmente você começa como presidente da empresa. Você tem que começar por baixo. Eu comecei por baixo em todas as empresas onde entrei. Fui crescendo, sim, muito rapidamente, sim. Porquê? Porque sempre fui uma pessoa extremamente focada em resultados. Ainda assim, a entrada era sempre por baixo. E quando eu comecei, eu já não trabalho para empresas há muitos anos. Trabalho, portanto, por conta própria, ou como empreendedor, já desde 2008. Portanto, que eu trabalho de forma autónoma. Ainda assim, sempre que eu trabalho para uma empresa, eu começo com serviços mais baixos. E se alguém me vem buscar devido ao mérito ou ao reconhecimento que eu tive profissionalmente, é porque eu trabalho todos os dias para o construir, mas comecei por baixo. Nesta carreira, eu comecei em 2014, com sessões de coaching muito básicas, com publicações no blog, foi uma coisa que foi progressiva. Escrevi o meu primeiro livro, depois o segundo, depois o terceiro, até chegar ao 8º livro, ok? Em relação aos cursos, a mesma coisa. Tudo começa por baixo. Eu não nasci um autor best-seller. Eu fui construindo esse caminho. Começando com escrita de blog para ter experiência, depois comecei a escrever livros, fui mudando também a minha escrita, melhorando a qualidade do meu conteúdo, até conseguir ter chegado ao ponto onde cheguei. Mas é preciso nós termos realmente esta humildade para começarmos por baixo, é assim que se começa. Muito dificilmente, a não ser que seja um caso de uma família onde haja uma herança, um património que é passado de pais para filhos ou de filhos para netos, ok? Nós temos que começar por baixo. E hoje em dia, com tantos casos, milhares e milhares de casos, todos os meses, de milionários self-made, ou seja, que foram, nessa geração, que foram eles que construíram esse processo, eles não herdaram nada, foi tudo construído na força da mão, não é, do trabalho. Então nós temos que perceber que o processo de geração de riqueza é um processo que começa por baixo também. Então vamos rematar aqui este vídeo, porque já vamos em mais de 20 minutos, e eu acredito que já passei aqui os pontos fundamentais. Em primeiro lugar, pobre não é necessariamente alguém de classe baixa. Existem muitas pessoas com muito dinheiro que são pobres, ok? Com imensas dívidas, nada do que tenha deles, é tudo dos bancos, portanto, isso para mim é uma pessoa pobre.
E uma pessoa rica pode ter um salário baixo desde que tudo aquilo que tem é dele e consegue fazer com que sobre dinheiro ao final do mês. Ok? Portanto, isto é a definição muito básica. E depois, independentemente de você neste momento ter um aumento no seu custo de vida, existem soluções. Ok? Todos começamos por baixo. É possível gerar riqueza sempre. Mas temos que pensar não apenas no sentido imediato, a curto prazo, mas sobretudo a médio e longo prazo. É assim que grandes pessoas geram grandes fortunas, é precisamente porque têm um plano, independentemente do que é que a sociedade acha ou não disso. E depois, excluir o ego. Não querer viver de acordo com aquilo que mostra que ostenta mais, que fica mais bonito nas fotografias do Instagram. Viva para você ser feliz, independentemente da opinião dos outros. Ok? Então, meus amigos, fico por aqui esta semana. Fiquem atentos. 7 de abril de 2023. 7 de abril de 2023 eu vou-lhe trazer exatamente o plano, passo a passo, para você conseguir gerar riqueza na sua vida. Aquilo que eu chamo a fórmula da riqueza. Um processo que eu implementei nos últimos 5 anos da minha vida e que tem-me permitido que eu tenha conseguido gerar riqueza ano após ano. Sempre a crescer. E todas as pessoas que já utilizaram esta fórmula, todas elas tiveram exatamente os mesmos resultados. Resultados não só a curto, mas sobretudo a médio e longo prazo. Portanto, meus amigos, fiquem atentos sempre às minhas publicações nas redes sociais, porque dia 7 de abril vou oficialmente abrir as inscrições para o curso A Fórmula da Riqueza. E eu tenho a certeza que será um curso tão simples de compreender, tão simples de implementar, que você vai dar o salto na sua vida, e isto tudo dentro do meu compromisso. Ajudar a que você consiga ter a vida dos seus sonhos e transformar tudo de raiz. Meus amigos, fico por aqui então. Se ainda não é inscrito no canal, convido a fazer a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo, e convido também para se juntar a mim nas outras redes sociais: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto para a semana com mais um conteúdo. A minha imensa gratidão pela sua audiência. Um forte abraço.